Van Gogh foi internado em um hospital psiquiátrico. Saint-Paul, em Saint-Rémy-de-Provence, 3 de maio de 1889, após um conflito com Paul Gauguin em Arles. Arles é uma pequena vila no extremo sul da França, para onde Vincent foi descansar da cidade e criar um novo movimento do Sul. O Ateliê do Sul, uma irmandade de artistas e pessoas com ideias similares, trabalhando para as próximas gerações. Paul Gauguin teve um papel central nesse movimento. Ele recebeu a ideia com entusiasmo, pois criaria seu próprio movimento, e também apoiou financeiramente o início dos artistas. O irmão mais novo de Vincent, Theo sempre apoiou o irmão em todos os seus caprichos e empreendimentos ao longo da vida. Gauguin chega a Arles, onde ele e Van Gogh alugam juntos um ateliê na chamada Casa Amarela, que vemos na pintura do artista. Eles estão tomados pela ideia de mudar a arte e levá-la nada mais nada menos a um novo renascimento. No entanto, eles não esquecem o lado carnal da questão, por isso frequentemente festejam e procuram novos tipos, inclusive em bordéis. Van Gogh escreve ao seu amigo, e isso vai te interessar. Nós visitamos bordéis algumas vezes e é bem provável que em breve iremos lá com frequência para trabalhar. Agora Gauguin está trabalhando em uma tela com o mesmo café noturno que eu também pintei, mas ele tem tipos que vimos no bordel. Claramente será um belo trabalho. O álcool influenciava muito a já instável psique de Van Gogh. O artista sempre teve dificuldade de socialização, as pessoas ao redor o consideravam desleixado e irresponsável, o que era ainda mais acentuado pelo seu gosto por absinto. E falando em termos modernos, Van Gogh, ao que tudo indica, sofria de alcoolismo, passando seu tempo livre em um café local na companhia de jovens companheiros de bebida. Jeanne Calment, que viveu em Arles a vida toda, disse que conheceu Van Gogh na loja de seu pai quando tinha 13 anos. O artista lhe pareceu sujo, mal vestido e antipático. Em outra entrevista, ela disse que não quis atendê-lo porque ele era feio como o pecado, tinha um temperamento desagradável e cheirava a bebida. Van Gogh costumava beber muito, o que por vezes desencadeava acessos de fúria. Em uma dessas bebedeiras. Aparentemente, durante uma dessas ocasiões, Van Gogh e Gauguin tiveram o famoso confronto no qual Van Gogh atacou Gauguin com uma navalha. Ainda não se sabe o motivo, mas uma versão diz que Van Gogh atacou Gauguin enquanto dormia e ele escapou por milagre. Como resultado, Van Gogh, segundo a versão mais aceita, tomado pelo remorso ou, segundo especialistas, enlouquecido pelo absinto, cortou a própria orelha. Ele embrulhou a orelha em papel e a levou até a porta do bordel onde ele e Gauguin costumavam frequentar. Ele entregou o embrulho ensanguentado à camareira do bordel, Gabrielle Berlatier, dizendo: "Pegue isto, pode ser útil para você", e foi embora. Sempre se acreditou que ele havia cortado apenas o lóbulo da orelha, mas pesquisas recentes indicam que o caso foi muito mais grave. Uma carta descoberta em 2016 de Félix Rey, médico do Hospital Psiquiátrico de Arles que tratou Van Gogh, possibilitou essa conclusão. As cartas vêm acompanhadas de esboços que mostram a natureza do ferimento do artista e não deixam dúvidas de que ele cortou a orelha inteira. E isso muda muito a gravidade do estado do artista. Arranhar o lóbulo da orelha é muito diferente de remover a orelha por completo. Infelizmente, isso nos mostra um grau extremo de instabilidade mental, que levou a uma série de crises, resultando em sua internação em uma clínica. Esse incidente chocou tanto os moradores da pequena Arles que eles exigiram que o artista fosse isolado. No dia 24 de fevereiro de 1888, Van Gogh foi internado em uma clínica psiquiátrica. Já no primeiro dia na clínica, a crise se repetiu com tanta intensidade que os médicos o colocaram em um quarto para pacientes violentos, com o diagnóstico de epilepsia do lobo temporal. Após informar sobre o ocorrido, Theo Gauguin deixou Arles às pressas, odiando Van Gogh no hospital. A amizade dos dois grandes artistas, assim como seus ousados planos, chegou ao fim. Van Gogh passou 3 meses em um terrível hospital psiquiátrico, que mais parecia uma prisão. Todas as clínicas psiquiátricas daquela época pareciam mais masmorras de filmes de terror. Ele insistiu para sair e pintar, mas os moradores enviaram uma carta ao prefeito para impedi-lo. Eles não queriam tolerar na cidade um louco violento que atacava as pessoas com uma navalha. E no dia 3 de maio, Theo conseguiu negociar a transferência do irmão para outro hospital mais progressista para doentes mentais. Saint-Paul, Saint-Rémy-de-Provence, perto de Arles, onde ele pintaria Noite Estrelada. A nova clínica não se parecia em nada com a anterior. Era mais como uma pensão cara e bastante confortável, com seu próprio jardim, sótão e vistas maravilhosas.
O proprietário estava convencido do poder curativo da arte e da beleza que cercam a pessoa. Por insistência de Theo, foi montado um ateliê para Van Gogh onde ele podia pintar. E Van Gogh não perdeu essa oportunidade, pintando todos os dias nos períodos de lucidez. Durante o ano na clínica, Van Gogh produziu mais de 150 quadros e 100 desenhos e aquarelas. E foi justamente aqui, no confinamento, consumido pela culpa e solidão, que Van Gogh encontrou seu estilo definitivo, que o elevaria ao nível de um gênio. Ele pintava muito rápido, praticamente um quadro por dia, e já no primeiro dia pintou seus famosos lírios, que viu no jardim da clínica. Ele podia passear e observar as paisagens, mas à noite, pela janela gradeada de seu quarto, ele só via o céu. Ele escreve para Theo: "Quero também pintar uma noite estrelada sobre os ciprestes ou talvez sobre os trigais maduros." Aqui há noites muito bonitas. Supõe-se que Van Gogh pintou a noite estrelada observando-a da janela do quarto, mas isso é impossível. O ateliê dele ficava separado e não tinha janelas, então ele precisava pintar a partir de esboços e da memória. À noite ele ficava em seu quarto e a única coisa que via era o céu noturno, e durante o dia pintava no ateliê sem janelas aquilo que absorvia durante a noite. Talvez seja por isso que, nesta pintura, está retratada uma paisagem impossível, que simplesmente não poderia ser vista da janela dele. A vila não era visível da janela, mas podia ser vista do jardim. Os pesquisadores também descobriram que a Lua não estava na fase do mês naquela época, mas Vênus, por outro lado, estava muito próxima da Terra e dominava o céu. A diagonal do horizonte foi representada realisticamente, mas o cipreste foi aproximado para criar uma conexão harmoniosa entre céu e terra. Nesta pintura, Van Gogh usa seu icônico contraste de azul e amarelo. Ao mesmo tempo, ele utiliza uma técnica única. Em vez de misturar as tintas na paleta, como todos fazem, ele as espreme diretamente na tela e as espalha com pequenas pinceladas espessas, criando um relevo único, onde as manchas claras dominam a superfície do restante da pintura. Foi exatamente assim que as estrelas foram pintadas. Ele espremia a tinta, depois a espalhava ao redor, e assim criava o efeito de brilho, exatamente o efeito que tanto nos encanta ao olharmos para este quadro. Van Gogh também não podia ver o redemoinho no céu. Portanto, a noite estrelada combina partes de paisagens reais, recriadas de esboços no ateliê, e a imaginação do artista. Uma espécie de colagem de verdade e invenção. É surpreendente, mas a turbulência que Van Gogh retratou na pintura coincide com os fluxos cósmicos nos lugares onde nascem as estrelas. Mas naquela época ninguém sequer suspeitava sobre o cosmos. Acredito que isso não seja uma premonição cósmica, mas apenas uma coincidência. O artista podia ver manchas, tintas na água quando enxaguava os pincéis, e isso lhe sugeriu uma direção de pensamento. Nessa época, Van Gogh enfrenta uma crise. Ele sempre preferiu pintar a partir da natureza e resistia com todas as forças quando precisava pintar algo inventado. Antes, ele e Gauguin debateram intensamente se uma obra de arte autêntica poderia surgir da fantasia. Ele tinha certeza de que o artista pode interpretar a realidade, mas não inventá-la, porque isso não reduz a arte à abstração. Era assim que Gauguin chamava as pinturas que existiam apenas na imaginação. Naquela época, ninguém pensava em abstracionismo, que só surgiria 30 anos depois. Em sua carta para Bernard, Van Gogh escreve: "Enquanto Gauguin morava em Arles, eu me deixei levar pela abstração algumas vezes, mas isso foi um engano. Querido amigo, havia um beco sem saída à minha frente, e lá fui eu de novo, tentando pintar grandes estrelas. Infelizmente, foi mais um fracasso, e desta vez já chega para mim." Mas são justamente os detalhes impossíveis e fantasiosos que tornam a noite estrelada realmente especial. Estrelas enormes e brilhantes que dominam o céu, a lua de duas faces, redemoinhos de ar e luz que dão movimento ao céu noturno. O cipreste, cujos galhos se assemelham mais a uma chama escura subindo aos céus. É isso que dá à tela a sensação de uma beleza congelada, de um movimento eterno do universo que parou no tempo. Tão imenso que a pequena e modesta vila lá embaixo parece sortuda por ter tido a chance de presenciar essa beleza. Você talvez tenha ouvido dizer que Van Gogh nunca estudou para ser artista, que era autodidata, mas isso não é bem assim. Ele estudou com vários professores, mas de forma intermitente, largando os estudos constantemente. Acreditava que dedicação e trabalho duro eram mais importantes do que talento, algo que não via em si mesmo. Ele escreveu: "Como artista, eu nunca serei alguém importante. Disso eu tenho absoluta certeza.
Isso só poderia acontecer se tudo em mim mudasse: o caráter, a educação, as circunstâncias da vida. Na verdade, ele era semi-alfabetizado. Sua trajetória criativa durou apenas 10 anos, tendo começado a pintar aos 27, idade avançada para os padrões dos artistas. E só encontrou seu próprio estilo característico e reconhecível alguns anos antes de sua morte, conseguindo criar nesse período apenas cerca de 200 pinturas, que hoje são consideradas a parte mais valiosa de seu legado. Acredito que foi isso que determinou a originalidade e singularidade do estilo que Van Gogh conseguiu alcançar. Sua visão sobre a pintura não foi irremediavelmente envenenada pelas exigências do classicismo e da Academia de Belas Artes. Ele pintava do jeito que via, tendo aprendido as bases da técnica de desenho, mas não de estilo. Ao mesmo tempo, a idade madura em que ele começou a pintar deixou a marca da experiência, muitas vezes amarga, e coloriu sua obra com a sabedoria de alguém que já passou por muita coisa. Hoje em dia, existe até uma ideia muito popular que os artistas modernos tiraram de Van Gogh. Jovens artistas, por princípio, não vão estudar, não aprendem história ou arte para evitar a influência dos grandes mestres e desenvolver seu próprio estilo único. E Van Gogh, privado da oportunidade de pintar do natural e forçado a desenhar de memória, embora não gostasse nada disso, acabou, sem perceber, criando algo que provava que a imaginação do artista é uma força capaz de criar sua própria beleza, às vezes muito mais impressionante do que a realidade. Mas o próprio Van Gogh não gostou do quadro, considerou-o um fracasso, tinha vergonha dele, assim como às vezes sentimos vergonha hoje em dia quando alguém nos pega editando nossas fotos no Photoshop. Quando 3 meses depois chegou a hora de enviar algumas pinturas para Theo vender e o dinheiro só dava para mandar algumas poucas, Vincent rejeitou Noite Estrelada. Ele escreveu para Theo: no geral, a única coisa que considero um pouco valiosa é o campo de trigo, a montanha, o pomar, as oliveiras com colinas azuis, o retrato e a entrada da mina. O resto não me diz nada. E a esse resto também se referia a Noite Estrelada. O próprio Van Gogh chamava o quadro de Estudo Noturno. Ele a enviou para Theo no segundo lote no fim de setembro. O quadro, quase desconhecido, passou de mão em mão por muito tempo, até que em 1941 foi adquirido pelo MoMA, de Nova York, e só então começou a ganhar a verdadeira fama merecida. Existem várias interpretações da pintura, mas me parece que este é justamente o caso em que nenhuma interpretação forçada é necessária. Alguns dizem que as 11 estrelas são uma referência à Bíblia e o cipreste representa o próprio Van Gogh. Há até quem diga que o cipreste é a Torre Eiffel, que foi construída justamente naquele ano em Paris. Mas eu duvido que Van Gogh pudesse vê-la a 1000 quilômetros de distância. Mas há uma interpretação que gostaria de compartilhar. Van Gogh escreveu para Theo: olhando para as estrelas, eu sempre começo a sonhar. Eu me pergunto por que os pontos brilhantes no céu deveriam ser menos acessíveis para nós do que os pontos pretos no mapa da França. E assim como o trem nos leva para Tarascon ou Rouen, a morte nos levará para uma das estrelas. E Van Gogh, estando em confusão e refletindo sobre a morte, talvez tenha retratado em As Curvas Flamejantes do Cipreste sua futura ascensão da tranquila rotina terrena para o esplendor divino dos céus. E se você gosta de belas interpretações, é essa que eu lhe ofereço. Ela parece refletir de forma mais harmoniosa o que o próprio Van Gogh teria colocado em sua pintura. Espero ter conseguido, pelo menos um pouco, contagiar você com o amor por essa pintura. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui discutimos arte de forma interessante e, sobretudo, honesta. Com vocês esteve Nina Chev. Até mais a todos.